estamos aqui com um convidado super especial para bater um papo e conhecer mais sobre a história dessa família incrível que é a família Minelis e sobre todo esse empreendimento que eles construíram e esse café maravilhoso que a gente vai ter oportunidade de falar também. Cláudio, muito obrigado por aceitar o meu convite. Estou muito feliz de ter você aqui e poder bater um papo bem descontraído, bem interessante, com muita informação, muita história. E eu queria que você, rapidinho, se apresentasse. Vou deixar você se apresentar aí, falar um pouquinho de você, da sua formação e como que começou toda essa história do café na família Minelis. Obrigado, efetivamente um prazer muito grande estar aqui com você hoje, contar um pouco da nossa história. Eu não tenho grandes credenciais, eu sou servidor público no Brasil e no Banco Central do Brasil, e a parte da minha família, meu pai é um plantador de café, a gente acabou, todo mundo vestindo um pouco a camisa disso, a gente acabou entrando na torrefação, criando a marca Café Minelis, e isso é decorrente de muitas coisas, vários acasos que aconteceram. O café é um acaso gigante na nossa família. Meu pai é do Banco do Brasil, né? É um funcionário aposentado do Banco do Brasil, junto com minha mãe, os dois são. Uhum. E meu pai é de uma geração que tinha uma preocupação que a gente não tem mais hoje, né? Que meu pai ia aposentar cedo. Então meu pai tinha aquela preocupação permanente de o que ele ia fazer. As pessoas que se aposentam e ficam sem ter o que fazer acabam definhando muito rápido. Ele não queria isso. Então, desde que nós chegamos em Brasília, ele procurou a área, a gente comprou a fazenda ainda em 89, nós chegamos em Brasília em 83, esse ano fazem 40 anos que nós chegamos em Brasília, fez 40 anos, e tudo que você puder imaginar ele fez na fazenda, qualquer coisa que você puder imaginar. A gente produziu leite para Itambé, plantou soja, plantou milho, plantou sorgo, teve gado de corte, o que você imaginar. Mas parece que seu pai já tinha uma ligação muito grande com fazenda, meu avô, com essa né? parte. Isso. Meu avô era no interior do Nordeste, uma cidade chamada Patos. Meu avô era um agricultor, né? Ele era também um comerciante, porque ele vendia, ele tinha uma barraca na feira, mas ele era um agricultor. Então meu avô sempre teve fazenda, foi plantador de algodão na época, e o bicudo estragou o algodão, e aí ele passou a ter gado no interior do Nordeste. Então meu pai tinha essa ligação com a área agrícola, chegou a trabalhar no governo na área agrícola um bom tempo, e ele sempre gostou. Quem gostava muito era eu e ele, então todo sábado a gente ia para a fazenda fazer alguma coisa. Durante um tempo enorme a gente tentou fazer queijo. Existe um queijo na minha região chamado queijo de manteiga, que é parecido com o queijo que os mineiros chamam de requeijão. É parecido, mas não é a mesma coisa. Eu acho que ele passou uns 2 anos tentando fazer esse queijo. Todo final de semana a gente nunca acertou. É um negócio impressionante isso. Nunca conseguimos fazer esse queijo, mas a gente fazia todo tipo de queijo que você puder imaginar, menos esse, a gente nunca conseguiu acertar. Então eu passei a minha vida inteira indo lá, e meu pai também. Mas o café foi um acaso completo, né? Eu estava falando um pouco antes aqui. O café foi um acaso completo, porque quando a gente comprou a fazenda, eu digo a gente, meu pai. Quando meu pai comprou a fazenda, eu era um guri, já tinha uns pezinhos de café lá um pouquinho, que o antigo proprietário tinha para beber. E o pessoal que trabalha na fazenda, que são nossos funcionários até hoje, quando não são eles, são os filhos deles até hoje, né? Geração seguinte, que nós gostamos muito de manter as pessoas. Esse pessoal sempre pegou esse café, secava, torrava e bebia. Mas café fica velho, né? O pé do café é uma árvore, ela é perene, ela não acaba. Mas o café, ele tem uma questão da própria planta, que ele fica velho e produz muito pouco e muito ruim. Então, em determinado momento, ali no início dos anos 2000, o pessoal pediu assim, seu Carlos, esse café do senhor, o café aqui já não dá mais nada não, será que você não tem como trocar as mudas? E ele foi atrás disso, né? Ligou para um conhecido, que era um plantador de café,
Onde é que eu compro muda de café e tal? Meu pai sempre gostou de fazer as coisas certo, né? Já que eu vou plantar um café, deixa eu achar o café certo, do jeito certo, a muda certa. Mas até então ele estava fazendo para poder... Só para atender o pessoal. Só atender o pessoal da fazenda. Não, era só para repor. Eram 300 pés que tinha atrás da casa lá. Vou arrancar esse e botar 300 pés novos, daqui a pouco o pessoal fica tomando. Aí ficou lá. E esse conhecido, é um cara muito bacana, disse, não, olha só, você está bem pertinho de Minas Gerais, terra do café, tem um monte de viveiro aqui, quando for a época de plantar, você me avisa que eu te digo onde você compra. Tá, beleza. Quando chegou a época de plantar, é época de Brasília, né? A época de plantar é quando chove. Começou a chover, a gente foi atrás, aí disse, não, eu vou mandar entregar para você. Aonde que é o endereço? Aí pegou o endereço da fazenda. Quantas mudas são? 300. Só que chegou 3.000 mudas. Né? Aquela história, o zero não vale nada, né? Aí chegou um caminhão cheio de muda lá, 3.000 mudas de café. Meu pai não sabia o que fazer com aquele monte de muda. Muda não dá para botar na geladeira e plantar o ano que vem, né? Então tem que fazer. E o que meu pai fez? Meu pai foi estudar tudo que ele conseguia pro café. Foi nas publicações de Embrapa, Emater e tal. Baixa tudo, compra tudo, chega tudo, começa a ler, começa a entender, para poder saber aonde que ele ia plantar. Arranjou uma área lá para plantar, plantou emergencialmente esse, mas já tendo estudado, já respeita a distância correta, o adensamento correto e tal, já foi fazendo e viu que na nossa região, que é uma região muito interessante, porque a gente tem a altitude certa, mas se não irrigar não dá nada, porque o café flora antes de chover em Brasília, né? Então tem que ser irrigado. Então ele fez a irrigação, foi uma corrida, nada. Mas aquilo que é um acaso absoluto, que na minha terra chama de bambo, foi um bambo, então, na casa absoluta, virou a paixão do meu pai. Ele começou a ler e estudar, feito um alucinado, tudo que tinha a ver com café, com plantio de café, com qualidade de café, e saiu ampliando. Então, assim, se 3.000 era muita muda em 2003, que foi quando aconteceu isso, aí no ano seguinte ele comprou 10.000 mudas, depois 20.000 mudas, e saiu enchendo de café todo lugar que ele podia. Todo lugar que já tinha plantado alguma coisa na vida, na fazenda, foi colocando café e fazendo irrigação, e colocando café e fazendo irrigação. E acabou que deu certo. É um negócio que demora mais do que a gente pensa para dar certo, porque você passa 4 anos para colher a primeira vez. Então, como ele plantou em 2003, depois 2004, a gente acabou tendo a primeira micro safra para vender em 2008. E aí você descobre outra coisa, né? Café não é uma commodity do tipo saco de soja, que é tudo igual. Não, café você vai vender, você manda para um dealer, o cara bebe seu café, avalia, vê que preço que tem e oferece no mercado. Tem um café com essas características aqui e aquilo é vendido, não é assim, 400 sacos de soja, que é tudo a mesma coisa. Cada café tem um preço e o preço tem a ver com a qualidade que o café tem. E ele foi estudando isso tanto que ele pôde. Falando da fazenda que você falou, né? Quando vocês começaram, vocês estavam numa região que ainda não era tão populosa como é hoje, né? Ali no Lago Oeste, Sobradinho, né? Aqui em Brasília. Hoje a gente vê ali que está bem habitado, né? Muitas chácaras, muitas fazendas. E é importante a gente falar isso porque as pessoas, quando elas pensam em Brasília, né? Elas veem Brasília como uma cidade onde tem muita política, muito serviço público e não vê esse lado de Brasília, né? Eu acho que é incrível você ter... São quantos quilômetros da fazenda até o plano piloto, mais ou menos? 40. 40 quilômetros, é muito perto, né? É muito perto. É muito perto. Não é em todo lugar que você tem fazendas com uma distância tão curta do centro, né? E essa região, assim, muitas vezes as pessoas pensam assim, Brasília é seca, é cerrado, mas isso propicia também a secagem do café. Fala um pouquinho disso pra gente. Brasília, no fim das contas, tem características que são muito curiosas e em alguns pontos muito favoráveis ao café. Nós somos um planalto, então uma das características importantes para café de qualidade é a altitude. E a gente tem, Brasília de uma maneira geral, tem muita altitude. Não só Brasília, mas o entorno aqui também. Brasília, o Lago Paranoá tem uma cota de 1.000 metros, né? E você não vê falar de café sendo premiado
abaixo disso. Não, o café semi-alto sempre acima de 1.000 metros ou muito próximo disso. Quanto mais alto, quase melhor. E a gente estava, né, nesse altitude perfeita. E a outra coisa que a gente acabou descobrindo depois é clima, né? Ninguém planta café em Brasília, porque tem que irrigar. O café flora antes de chover. E aí você tem que irrigar, senão a planta flora. Ela não tem água, ela aborta aquelas flores e não dá aqueles frutos, não adianta. Então o café produzia muito pouco, mas uma vez irrigado, ele produz bem. E você apontou maravilhosamente bem. Uma coisa que é característica de Brasília, que é o período seco e chuvoso bem definido, então quando chove, chove, quando não chove, não chove, isso para o café é maravilhoso, né? Porque quando você está na época de colheita do café, o principal risco é fermentação, é a umidade. Por isso que você precisa colher, você tem um prazo certo, se você não levar aquele café para começar a secar muito rápido. O café é muito sensível, né? O café é uma planta não climatérica, então o café ele não amadurece antes de você colher ele, mas quando você colhe o café perde uma série de proteções que existem por conta da planta. Então ele fica muito mais suscetível à fermentação, muito mais suscetível a ter problemas ali. Então você precisa botar para secar, fazer um tratamento muito rápido ali. E a preocupação do pessoal na colheita, maior de todas, é chuva. Em Minas Gerais, que é a terra do café de qualidade, os caras morrem de medo de orvalho. Porque o orvalho da madrugada faz o café estragar, perder qualidade, fermentar. Em Brasília a gente não tem isso, né? A umidade aqui é muito baixa. A gente colhe em Brasília, cara, de maio a agosto. É 20% de umidade, 30% de umidade. Você nem se preocupa. A gente na fazenda não tem nem... Fazenda normalmente de colheita de café tem terreiro, mas a maior parte acaba tendo cobertura para o terreiro, para o risco de chover. Porque se o café está no terreiro e chove, para café de qualidade você perdeu, porque ele vai fermentar de alguma forma. A umidade não tem mais jeito. A gente não tem nem cobertura do terreiro. Nosso terreiro é o cimento mesmo, aberto. Porque é absolutamente suficiente. Não chove. Não há possibilidade de chover de maio, agosto, setembro, salvo... Sei lá, acho que nos 40 anos que eu estou aqui, umas 2 vezes. Apesar que o clima tá uma loucura, né? Tá tudo mudando muito, né? Mas isso ainda é uma certeza bastante razoável, né? E aí esse clima seco é muito favorável para a gente. Quando nós, adiantando um pouco, quando nós ganhamos o prêmio Melhor Café do Brasil em Nova York, né? Foi um evento de manhã na ONU, e de noite tinha um baile de gala, no Lincoln Center, muito bacana. E nós ficamos sabendo que nós éramos o melhor café do Brasil de manhã. Aí de noite, muita gente já sabia, vinha conversar com a gente, vocês plantam aonde e tal. E é aquela história, você planta em Brasília, dá tela azul no pessoal, né? Brasília, o pessoal fala assim, aonde é Brasília e tal, porque a região não produtora, isso é tudo, né? É pra tudo. Mas aí eu estava conversando com um rapaz da Costa do Marfim, que era um produtor da Costa do Marfim lá, acho que tinha ficado em segundo lugar na Costa do Marfim, e ele estava perguntando quais eram as características do nosso clima, da nossa terra, qual era a altitude, e o seu Aldir é um consultor, que esse prêmio é um prêmio importante, muito conhecido, da Illy Café italiana. Da Ernesto Illy, né? Isso, é o Ernesto Illy, de qualidade sustentável do café para expresso. E o consultor, o grande consultor da Illy no Brasil é o seu Aldir, que é um dos maiores, talvez o maior conhecedor de café do Brasil. O seu Aldir estava do meu lado assim, aí eles colhem café com 20% de umidade. Aí o rapaz da Costa do Marfim olhou para mim e fez, assim é fácil. Mas não precisa esculhambar, não é que é fácil, mas de fácil facilita muito, porque a grande preocupação do pessoal na colheita é uma preocupação que a gente não tem. A gente tem outras preocupações de processamento pós-colheita, que é muito relevante para o café. É um dos tripés de qualidade do café, um processamento pós-colheita adequado, de qualidade. Mas a gente não tem essa preocupação da umidade, né? Brasília, nesse sentido, é um lugar muito favorável a café de qualidade. Eu acho que no futuro, com certeza, nós teremos muitos produtores aqui e muito café absolutamente espetacular saindo da região, do nosso quadradinho. É muito legal, porque assim, é orgulho de ser de Brasília, né? Orgulho de ser brasiliense, um café daqui, né?
é um dos nossos grandes orgulhos, né? Você teve lá, né? Quando a gente conta a história do nome. Inclusive, você começou a falar aí do prêmio e eu lembrei de uma história muito engraçada que você contou lá. Que você estava falando do dia da premiação, que vocês estavam lá e aí vocês foram e tal, né? Naquela coisa, não vai dar em nada, não sei o que e tal. Aí chamaram o terceiro colocado. Quer contar pra gente isso aí? Pois é. O prêmio da Illica, que é um dos principais prêmios de... Você tem muitas premiações de café, né? Existem premiações que são muito dedicadas a pequenos produtores, que são... O pessoal exige 4 sacos, 5 sacos, 10 sacos de café para você fazer um lote de concurso. E você tem um concurso que esses lotes são preparados, então não dizem muito sobre a qualidade. Assim, o prêmio da Ilha é um prêmio que, primeiro, é no mundo inteiro, vários países produtores. A Ilha é a maior empresa de café que existe. E eles exigem um lote maior, então é para produtores maiores, então ele de fato vê a qualidade do processo inteiro. Esse concurso é dominado pelos mineiros, de uma maneira geral. Então tanto que eles fazem regional. Muitos então, mineiros e paulistas, mas mais mineiros. Não, né? Muito mais mineiros. Então você tem assim, eles dão o primeiro e segundo lugar de cada região, então Alta Mogiana, Baixa Mogiana, Mata de Minas, toda a região produtora, eles têm o primeiro e segundo lugar. Mas eles têm uma lista dos finalistas nacionais, porque às vezes você não sabe, você pode ter sido o primeiro da sua região, mas você é 50. Né? Então, como é que eu vou saber se eu sou o primeiro da minha região, a minha região é relevante? Então, a gente foi primeiro da região aqui, que é Centro-Oeste, 6 vezes ou 7 vezes, mas assim, a região Centro-Oeste é quase como segunda divisão, porque não tem muita história de produção. Então, para nós era um grande objetivo figurar entre os 40 nacionais. E aí, naquele ano, que foi 2019, nós aparecemos na lista dos 40 nacionais. Aquilo para nós já era assim, olha, vamos botar no currículo aqui, que nós ficamos entre os 40 melhores cafés do Brasil no Ernesto Willi, que é um concurso muitíssimo relevante. No dia lá da premiação, eles dizem quem é o sexto, quem é o quinto, quem é o quarto, e depois dizem quem são os 3 primeiros. Aí meu pai ficou entre os 3 primeiros. Nunca aconteceu. Assim, os 40 nacionais são sempre assim, 37 mineiros e 3 paulistas, ou 38 mineiros e 2 paulistas. Já tinha sido absolutamente fora da caixinha, que naquele ano foram 37 mineiros, 2 paulistas e a gente. Nunca tinha tido ninguém da região Centro-Oeste? Não, já tinha tido... Já tinha tido um produtor daqui entre os 40 finalistas. Né? Já houve um produtor da região, não é de Brasília, mas da região aqui Centro-Oeste, entre os finalistas. Mas não entre os 3 primeiros que vão para Nova York. Isso nunca tinha acontecido. Aí quando foi, a gente já estava feliz. Quando foi para ir para Nova York, a Ilha leva você para Nova York, é uma festa maravilhosa, porque eles lá dizem quem são os melhores cafés dos diversos países. Então a gente foi lá. Quando descobrimos que a gente ia para lá, meu pai e minha mãe ia com tudo pago pela Ilha, né? A gente foi no vácuo, eu e meus irmãos. Eu não posso perder essa de jeito nenhum. Vou ter que documentar isso, porque a gente ficou entre os 3 melhores cafés do Brasil. E foi a hora que a gente meio que entrou no mapa. A gente já estava com o processo da torrefação em andamento, a gente já estava torrando café, não estava vendendo ainda. Mas a gente entrou no mapa. Por quê? Porque a gente saiu num monte de lugar. Café de Brasília está entre os 3 primeiros do Ernesto Willi. Isso saiu em toda a publicação de café que existia. Saiu... E foi nesse que tinha, eu li alguma coisa que tinha 1.700 amostras. Mais de 2.000 amostras. Mais de 2.000? Mais de 2.000 amostras. 2.000 e tantas amostras. Quase todo ano é 2.000 e tantas amostras. E aí você fica entre os 3 primeiros. E essas 2.000 e tantas amostras já são entre os produtores da ilha, que já é para produzir para a ilha, já é uma régua, um sarrafo altíssimo. Então, a ilha tem um padrão de qualidade que tira muita gente. Então, entre os produtores da ilha, tem 2.000 amostras para fazer o concurso nacional. Então, a gente ficou entre os 3 primeiros, saiu em todo lugar. Então, para nós, era simples. A gente tinha certeza absoluta que a gente era terceiro lugar. Com certeza. Assim como os mineiros que estavam lá, eram primeiro e segundo. Ninguém tinha dúvida disso. E aí, a minha mulher não pôde ir, né? Aí a gente ficou lá, um evento bacana no Prédio da ONU. Depois eles começam assim, então vamos dar as premiações. Aí
Terceiro lugar, dá os terceiros lugares de todo mundo. É do Brasil. A gente já estava levantando, assim. Ok, a gente já está fora do lugar mesmo, vamos levantar. Aí não fomos nós. A gente se olhou assim. E foi um produtor espetacular, que é um cara chamado Elmiro Nascimento, que planta um bourbon fora da curva. Ele foi campeão da SIC há um ano atrás, ele tem cafeterias próprias em Minas Gerais, lá hoje, em Belo Horizonte. Um cara espetacular que produz um café maravilhoso. Mas eu nunca vi um cara com tanta tristeza de receber um terceiro prêmio, porque a gente tinha certeza, ele também tinha. Tinha certeza que ia estar em primeiro. Então ele ficou assim, levantou com a mulher dele, recebeu o prêmio lá. E eu mando mensagem para minha mulher: fomos o segundo. Ela, sério, poxa, que legal, tal. E aí quando foi chamar o segundo, chamou de novo um outro pessoal, o pessoal da família Araújo, faz um café maravilhoso também, e chamou eles, e a gente ficou se olhando assim. E aí o Beto, meu irmão, estava do meu lado, fez, e aí? Eu disse, pô, ou desclassificaram a gente, ou a gente ganhou, né? Pagaram tudo pro pai e a mãe. Eu não acredito que os caras vão chamar a gente aqui e desclassificar, não é possível. Aí a gente fez uma festa danada. Nossa, mas que alegria. Vou filmar agora aqui, pra chamando o nome. Então a gente foi filmar, chamando o nome, ele recebendo, pra gente ter esse registro, essa recordação. Minha mulher, eu mandei o vídeo para ela, a minha mulher fala assim, poxa, vocês nem gritaram quando chamou o nome dele. Nós gritamos quando chamou o segundo, agora a gente estava só preocupado em filmar. Mas isso foi o elemento que botou a gente um pouco no mapa, botou Brasília mais no mapa, né? Porque era muito difícil você convencer as pessoas de um café de Brasília muito bom. Uhum. Então mesmo as torrefações de Brasília, que são muito boas, de qualidade altíssima, tem uma tendência a comprar o café de Minas, porque é mais fácil você vender um café de Minas. De onde é esse café de Minas? Já não interessa onde, pode ser ruim e tal. Se é de Minas Gerais é mais fácil. E isso deu uma certa facilidade pra gente, porque você podia dizer o seguinte, olha, esse meu café é de Brasília, mas meu café foi o melhor café do Brasil aqui. Você tem aí então um referencial, uma credencial. Aí quando a gente ganhou o primeiro lugar, saiu em todas as emissoras de televisão, todos os jornais, saiu tudo. Café de Brasília, teve chamada ao vivo no Bom Dia Brasil, no ZDF. Lá. Mas eu penso que isso é resultado de todo um trabalho, porque eu ouvi seu pai falando também das dificuldades que ele teve no início, né? A questão do... Esse mérito é todo dele. De ser Brasília, ser esse Planalto aqui. Eu lembro de uma entrevista que ele deu falando sobre essa questão do maquinário, né? Que era muito caro e que ele pensou 2 vezes antes de comprar esse maquinário. Então, assim, quando você tem um reconhecimento do seu trabalho, do seu produto, né? Começa realmente assim, eu imagino o orgulho que vocês, filhos, né, tiveram, a sua mãe, mas eu imagino a emoção do seu pai, né? Esse mérito é todo dele, né? A gente faz graça, vem aqui falar sobre café. Não, mas hoje vocês estão assim, né? Eu acho muito legal. A gente ajuda, mas a fazenda ainda é tocada 100% por ele. Ele é o responsável por tudo na fazenda, ele é quem toca tudo, ele é quem faz tudo, a gente ajuda no sentido de a gente estar lá para tudo que precisa, a gente toca a parte de torrefação junto com a minha mãe é a gestora da parte de torrefação, então é uma coisa do meu pai e minha mãe, a gente ajuda muito eles, mas assim, o meu pai é o grande responsável por isso, né? O mérito é efetivamente todo dele. Mas é que eu acho muito bacana, porque ele buscou, ele estudou e hoje ele é uma autoridade, né? Assim, em termos de conhecimento, de prática, de tudo, né? De administração, de tudo. Ele passou seguramente os últimos 15 anos em função disso. Uhum. Então, não só de ler tudo que aparece, mas de contratar agrônomos que entendam para poder ajudar. Todo dia de campo que aparece nesse Brasil de café, ele vai. Quando você vê assim, pai, tá onde? Aí ele tá assim, tô em Manhuaçu aqui. O que você está fazendo aqui? Tinha um dia de campo na fazenda não sei do que sobre tal assunto eu vim passar o dia aqui, aí ele some, passa 2 dias na cidade. Então ele se dedicou muito, é um mérito grande dele mesmo de conseguir a qualidade do café que a gente produz, que de fato é fora do normal. Nosso café tem um sabor diferenciado, nosso café
tem uma qualidade diferenciada, a gente tem assim, pontuações altíssimas. A produção inteira tem pontuação alta, não é assim, tem um determinado lugar que tem lotes com nota alta. Não é isso, assim, a gente tem a fazenda inteira, todos os lugares com notas altas. É claro que tem um lugar, por exemplo, que todos os anos tem a maior nota. A gente está tentando descobrir o porquê para tentar replicar isso, mas existe um lugar especificamente que tem as notas altíssimas todos os anos. Curiosamente, é um café que sofreu muito, porque é um café que foi plantado e a gente teve um problema com irrigação durante 2 anos. Esse café vem da outra fazenda, que a gente tem 2 fazendas, uma em Braslândia, e essa fazenda em Braslândia, a irrigação lá depende de umas bombas e uns poços, e a gente tem um problema de furto. As pessoas furtam o transformador da SEB. Então a SEB tem um transformador, e como esse transformador fica num lugar que não tem ninguém olhando, as pessoas furtam esse transformador. Não é mais SEB, né? É uma energia, né? É uma energia. Mas antigamente era SEB. E o que acontece é que quando você falta, você faz a queixa, avisa a SEB, pede para a SEB trocar esse transformador, demora um tempão, então você fica sem energia lá. E esse período que fica sem energia calhou 2 vezes de ser assim, na época bem seca. Esse café a gente pensou em arrancar, porque ele era assim, ele tinha a mesma idade de um café desse tamanhozinho, um café que sofreu muito. Eu disse, esse café não vai dar em nada, isso vai dar problema, essa planta sofreu muito. Curiosamente, essa planta efetivamente dá o melhor café todos os anos, é o café da nota mais alta. Pode ser porque para tentar recuperar ele, a gente fez uma super adubação orgânica lá, então assim, tem uma adubação pesadíssima orgânica que foi feita para tentar recuperar esse café. Pode ser isso que foi feito, pode ser simplesmente esse estresse hídrico, pode ter tido alguma relevância nesse café e ter indicado. Mas existe isso, a gente hoje estuda para tentar descobrir o que a gente pode fazer em outras áreas para tentar replicar essa questão. Mas, independente disso, a gente tem todas as áreas da fazenda dando acima de 80 pontos. Então, assim, eu não tenho um café especial em uma área da fazenda. Eu tenho toda a fazenda nas 2 fazendas dando pontuação de café especial em lotes. Isso é incomum, né? A fazenda inteira da área. Não é comum. A gente tem essa sorte, né? E não é sorte. Sorte é maldade com meu pai. É o resultado do trabalho dele. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Minellis Coffee Experience. Como é que surgiu essa ideia de proporcionar isso para as pessoas, né? Essa imersão, né, lá na fazenda, para acompanhar todo o processo, conhecer o cafezal, entender como que é feita a torra, acompanhar a torra, fazer... Assim, eu achei incrível participar daquele dia, porque até para uma pessoa leiga que nunca tomou um café especial, eu acho que é acessível ali e sai com certo encantamento de lá, né? Eu já, claro, já tomava café especial e tudo, mas eu achei assim um dia com uma hospitalidade, assim, esse envolvimento mesmo, foi encantador para mim. Brasília não tem isso, e no dia que eu senti isso lá, eu fiquei assim, admirada. Como é que surgiu essa ideia, né, de vocês realmente convidarem as pessoas a conhecerem o espaço e levarem essa informação para todo mundo, assim? Fico muito feliz que você tenha gostado. Muito, né? Demais. A gente trabalha muito para que as pessoas gostem daquele evento. Quando nós ganhamos o prêmio Willy, depois nós ganhamos outro prêmio nacional e temos ficado sempre muito bem colocados em vários concursos. Mas aquele prêmio chamou muita atenção porque ele saiu na televisão em muitos lugares. Então a gente passou a receber uma demanda constante de quero visitar a fazenda. Então a gente passou a vender, a gente já estava vendendo café, várias cafeterias, as pessoas querem para fazer. E a gente não queria fazer um negócio mal feito. Então nós passamos assim, eu acho que 6 meses idealizando aquilo tudo.
desenvolvendo aqueles slides, as informações, fazendo a apresentação, contando o tempo, se daria tempo, se não daria tempo. O que as pessoas iam gostar de ver? Então, as pessoas vão gostar de ver aqui, então nós escolhemos aquele lugar do Mirante, tem um lugar do Mirante com uma vista muito bonita. Lindo, lindo, a vista de lá é fantástica, maravilhosa. Precisava ser um lugar que se caminhasse pouco, para poder ser acessível para crianças, mas principalmente para idosos, né? As crianças, acaba que não é um evento muito propício para as crianças. Mas assim, a gente não queria tirar pessoas, não, olha só, vai andar 1 quilômetro lá. Não, é bem pouquinho, a gente anda pouquinho, a gente fez tudo pertinho ali, para ficar o mais... Então a gente vai construir aquele mirante aqui, tem uma vista muito bonita, vamos fazer um mirante aqui, vamos reformar, a gente tinha uma sala de jogos lá, então a gente transformou naquela sala de aula, passou uma parede, fez uma sala de torra, o pessoal vai gostar de ver uma torra, então vamos botar uma máquina, a gente tem várias máquinas de torra, e a gente botou uma máquina de torra que é um backup, mas é uma máquina bem moderna, para poder fazer a torra, para as pessoas verem uma torra acontecendo, numa máquina moderna, com computador, com tudo computadorizado. Então a gente conseguiu fazer isso, e assim, ok, quando tivesse no jeitinho que a gente queria, a gente ia lançar. No fim das contas, a gente lançou no final de 19, as primeiras turmas, e aí veio a pandemia. Aí a gente parou tudo. Aí parou durante meses, depois voltou, depois parou a pandemia de novo, depois não. Então acabou fazendo 2020, aliás. Teve algumas turmas, nem tanto, mas 2021 é que já teve mais turma, né? 2022 também, ano passado. Ano passado a gente teve mais de 1.000 visitantes lá. E a ideia era essa, era que fosse um evento de alto nível, que não fosse nada improvisado, ou feito de qualquer jeito. Não, a gente queria receber bem as pessoas, que elas passassem um dia assim, poxa, vou passar um dia num lugar gostoso, vou tratar de um assunto que eu gosto, que é café. É preciso saber, você falou muito bem, a gente tem um cuidado enorme de que passe muita informação para quem gosta de café, aprender alguma coisa, mas que não seja um negócio profundo, que as pessoas que não conhecem, porque vai muita gente, é muito eclético. Não pode ser muito técnico, né? É muito eclético a pessoa, assim, vai muito casal que um dá de presente pro outro, porque um adora café, mas o outro nem toma. Então, assim, precisa ser um negócio que, mesmo a pessoa que não gosta de café, ou que não entende de café, ou nunca tomou um café especial na vida, ainda assim se interesse, porque é um conhecimento interessante. Então, a gente tentou fazer isso. Ao longo do tempo esse evento melhora, né? Mas eu achei muito interessante porque quando a gente chega lá, vocês oferecem aquele café da manhã ali, né? Já é um acolhimento. A gente já sente ali aquele clima, né, do lugar. Inclusive sua mãe estava ali recebendo todo mundo, eu achei muito legal. E quando a gente entra ali para ouvir a história da fazenda e vocês realmente falarem sobre o café, eu achei legal porque vocês perguntam qual é a sua ligação com o café. Vocês vão... Relação afetiva. A relação afetiva. Cada um que está ali se apresenta e fala qual é a relação afetiva com o café, né? Então eu achei interessante, porque não é um mero cursinho que você chega e joga um monte de informação. Vocês envolvem ali os visitantes, né? De uma forma muito, muito interessante. Eu achei acolhedor, assim, sabe? Achei familiar, hospitaleiro. Então isso traz toda a vibração do lugar, né? E faz realmente que você saia dali. Aquele lugar é muito especial para nós, né? Então, meu pai comprou aquela fazenda em 1989. Então, tem 34 anos que a gente vai lá. Então, é um lugar que é muito da gente ali, né? E a gente sempre quis mostrar isso, né? Vamos tentar passar para as pessoas a maravilha que é isso aqui. E é isso que a gente tenta fazer. Eu fico feliz que você tenha gostado. A gente tem um feedback positivo, né? Nós somos 5 estrelas no TripAdvisor, 5 estrelas no Google, porque as pessoas gostam muito do evento lá. E é de fato muito divertido. Na época da colheita é ótimo, porque a maioria das pessoas não tem a menor ideia de que o café é uma fruta, né? Aí você diz assim, pode comer o café, e a pessoa fica olhando assim, você é uma fruta, pode comer. Aí a pessoa põe na boca. Aí quando ela descobre então que é uma fruta doce, mas é docinha, é muito gostosa. É uma fruta. O café é porque a gente bebe a semente torrada e moída, mas o café é uma fruta. E as pessoas adoram aquela experiência de comer o café, de
de entender o café, como é que é, por que é. Aí você dá informações de todas as coisas sobre o mercado de café, sobre tipos de café, genética de café, o que é, o que não é, qualidade. E as pessoas vão se envolvendo assim, né? Naquilo ali. É muito gostoso, realmente. É gostoso recebê-los, a gente adora mesmo receber as pessoas. E é muito gostoso ver as pessoas saindo de lá felizes e satisfeitas, porque passaram uma manhã, uma tarde muito gostosa. Eu te confesso que eu fui com um casal amigo e o meu amigo ama café. E a esposa, a mulher dele, não gosta de café. Nem toma, né? Nem toma. Ela fala assim, não, café pra quê? Eu não quero café. Mas eu vou lá com vocês, né? E ela saiu de lá encantada, postando as fotos nas redes sociais e elogiando. Então, assim, até para quem não gosta, né, por uma questão mesmo pessoal, vale a pena o passeio, né? Vale. É muito comum isso. A pessoa diz, só vai quem gosta de café. Nada, tem um monte de gente. As crianças são engraçadíssimos, né? Porque naquela história no começo que a gente pergunta qual é a sua relação afetiva do café, aí a criança está lá e fala assim, eu não gosto de café. Aí eu já brinco, né? Veio porque sua mãe mandou. Estou aqui, obrigada. Mas a imensa maioria, tirando criança muito pequena, a imensa maioria, no fim, está engajada. Está satisfeita, está achando legal, mesmo sendo criança ou adolescente, pré-adolescente, que não veio ali porque quis, mas gostou da história da dinâmica, gostou de passear, gostou de tomar café. Nós temos o barista, né, e ele fala um pouco sobre métodos, moagem, e faz café, o mesmo café muito fino, muito grosso, para vocês verem o que tem de... Pra gente assim, o mesmo café fica horrível se você fizer mal feito e tal. Ele faz... Então, é muito interessante isso. Mas esse padrão de uma pessoa que gosta, um casal que gosta e um dá pro outro, tem demais. Então, é muito comum. Assim, nem bebo, nem gosto de café, mas eu vim aqui porque eu dei de presente para meu marido, minha esposa, e ela gosta muito e tal. E essas pessoas, invariavelmente, gostam do evento. Uhum. Algumas passam a tomar café ali porque gostou, nunca tinha tomado assim. Esse aqui realmente é diferente, porque a pessoa vai tomar um café bom, que ela muitas vezes não está acostumada a café em casa, bem feito. Não é só um café bom. Café bom com extração correta, com extração técnica adequada. Com a temperatura adequada. Então ele bebe lá e fala assim, mas eu nunca bebi isso aqui. Realmente, porque isso aqui, o nome disso se chama café especial. Uhum. É um café diferenciado, é um café de qualidade muito superior. É outra coisa. O que te dá mais prazer? Empreender no mundo do café ou apreciar café? Ou as duas coisas estão super ligadas uma com a outra? Eu gosto muito de apreciar café, mas eu gosto mais de empreender no mundo do café. Eu tenho esse pessoal, né? Economista, gente. Eu tenho esse pessoal Uhum. eu e meu irmão mais velho, a gente teve empresa no passado, né? Tivemos padaria, material de construção. Então a gente sempre teve um certo viés de empreendedorismo. Depois viramos servidores públicos e isso ficou adormecido muito tempo. Mas nessa possibilidade de ajudar meu pai e minha mãe no café e fazer uma coisa de família, isso aflorou um pouco de novo da gente. Gostar de contratar gente, de fazer número, de montar um layout, de embalar o café, de torrar o café. Toda essa cadeia, de aprender assim, né? isso. Temos que aprender isso para poder fazer bem feito. Então vai para São Paulo, sai do Brasil, vai fazer curso, volta, lê tudo que existe a respeito, faz até conseguir fazer bem feito. Isso é um negócio que é um desafio interessante, né? Ser desafiado é sempre muito bom. Então a gente está se desafiando todo dia um pouco mais. Você está transmitindo isso para sua filha também. Já transmitiu, né? Eu tenho 3 filhos, mas a menina, ela tem um viés de empreendedorismo. Ela, na verdade, ela gosta de gente, né? Então, o atendimento ao público é uma coisa que está
tá na veia dela. Ela gosta, tanto que ela sempre foi lá no evento, ela gosta de falar com as pessoas, de atender as pessoas, ela gosta de falar do café, ela tenta aprender o máximo que ela tem de café. E ela agora abriu a cafeteria, Cafeteria Minelis, que fica... verticalizou de novo. A gente entrou no fim da cadeia, que é o atendimento ao cliente final. A gente atendia já há muitos anos, desde 18, 19, as cafeterias. Então, um conjunto muito grande de cafeterias na cidade. Usa nosso café ou vende nosso café e a gente atende. Mas a gente não tinha um atendimento direto ao consumidor final, né? E a gente se ressentia um pouco disso. E a Sara sempre quis, eu quero botar uma cafeteria, Tá bom, a gente, na hora que der a gente vai fazer. E a gente colocou, não é exatamente uma cafeteria, um quiosque de café. É um quiosque. Quem é de Brasília vale a pena conhecer. O Bosque, né, é um espaço gastronômico ali, né? E quem vier a Brasília vale a pena também conhecer. E o quiosque da Cafeteria Minelis está ali. O café, a moagem é feita na hora. Né? Tem um cafezinho para tomar lá também no local, vale super a pena conhecer. Ela tá à frente lá, né? Ali foi por acaso, a gente esbarrou naquele lugar e eu gostei demais da proposta. O Bosque, para quem é de Brasília e não conhece, ou para quem vem em Brasília, é um lugar aberto. Totalmente. Totalmente aberto, arborizado, bonito, no fim da Asa Norte ali, em frente. Democrático, porque tem de tudo ali, você escolhe autosserviço, né? Você vai ali no terminal na frente dos hospitais ali do setor hospitalar norte, do Santa Helena, muita gente conhece. Mas é muito agradável lá, né? E a gente bateu o olho ali e disse, poxa, aqui é um lugar bacana para fazer... funcionar a cafeteria a primeira vez, é um lugar bonito, é um lugar bem montado, é um espaço democrático, então assim, lá é pet friendly, as pessoas vão com o cachorro, lá é um espaço familiar, tem um parquinho de criança, tem um monte de criança lá no final de semana, e é isso. A pessoa, se quiser comer pizza, tem, se quiser comer hambúrguer, tem, se quiser comer comida, tem, se quiser comer crepe, tem, se quiser tomar um bom vinho, tem uma loja especializada em vinho, e se quiser tomar um excelente café, tem a gente lá também. É isso mesmo. É recentíssimo, nós abrimos, né? Lá no finalzinho de novembro. Tá bem recente. Então, tem dois meses, não tem 3 meses ainda que a gente abriu lá. O que eu acho legal é que quando a gente falava cafeteria antigamente, a gente pensava naquele molde clássico, né? Uma coisa mais assim e tal. E aqui em Brasília, a gente pode ver que as cafeterias elas estão começando a se instalar nos lugares mais inusitados. O Bosque ali é um ambiente bem propício mesmo, né? Ali é gastronomia e tudo mais. Mas eu vejo aqui também que as cafeterias ficam escondidas, é como se fosse meio uma aventura você ter que achar uma cafeteria, né? Essas de cafés especiais, né? Não as cafeterias tradicionais. Você sabe que o nosso modelo é justamente tentar quebrar um pouco isso, né? A gente fez o quiosquinho porque o nosso modelo é isso. A gente é um café de Brasília, premiado, um dos orgulhos enormes que a gente tem é ser de Brasília. E as pessoas que vão no evento, assim, onde é que eu tomo seu café? Tem um monte de cafeteria que toma. Você entra lá no site, entra lá em lojas e você vai ver todas as cafeterias que tem na cidade. E você tem venda online também, né? Tem venda online, tem loja online. Mas a ideia do quiosque é porque a gente quer fazer um modelinho replicável para que o brasiliense possa tomar um café Minelis, uma cafeteria Minelis em todo lugar. Sim. Então a ideia é espalhar pequenos pontos de venda, quiosques ou lojas pequenas, to go, que é um padrão um pouco nosso, que as pessoas vão tomar um café de Brasília de altíssima qualidade, bem extraído, em todos os lugares. Então o nosso objetivo de mais médio prazo é que você tenha em todo lugar da cidade, a sua Asa Norte, vários em todos os lugares, Guará, onde você quiser, Águas Claras, já é sucesso, onde você tiver, você vai ter uma cafeteria Minelis, você vai tomar um café de altíssima qualidade, comer produtos de altíssima qualidade. Então assim, a gente espera no próximo ano, 2 anos, conseguir espalhar esse modelo para a cidade, assim como a gente tem orgulho da cidade, a cidade tem orgulho, olha, a gente tem um café nosso. É isso que eu ia te perguntar, era uma pergunta que estava aqui comigo. O Café Minelis, ele já chegou, ele já teve uma caminhada, né, já teve um reconhecimento e continua tendo, né?
Mas, além dessas instalações, desses pontos do Café Minelis, das cafeterias, né? Aonde mais o Minelis quer chegar? Você tem aí... Você pode contar pra gente se tem algum plano aí, a gente tem milhões de planos. A gente tem milhões de planos. A gente é muito sonhador. Nós brincamos muito entre nós mesmos, né? De pink cérebro, né? Vamos dominar o mundo. Mas é uma brincadeira. Então, a gente tem muitos planos de expandir. Hoje a gente atende Brasília, mas assim, expandir para outros lugares depende de um modelo um pouco, porque não dá para ir para uma coisa, porque tem que crescer mais. A gente tem uma tendência a sair um pouco do Brasil também. Então, a gente já tem um projeto para mandar o café para o país da Europa e montar torrefação lá, para torrar lá, porque o café não dá para torrar aqui e mandar para lá. Dá, não é que não dá. Dá, mas ele perde frescor. Ele vai ficar velho, não adianta. O café é bom assim, ó, 2 dias, 3 dias, 10 dias. Esse daqui, gente, não tem noção do aroma desse café. Ele foi moído hoje. Quando ele chegou aqui, ele contaminou o ambiente, assim. Nossa, perfeito. Um aroma maravilhoso. Então, a gente já tem um projeto aí, se tudo der certo nos próximos 2 anos, ou 3 anos, talvez um pouco mais, de a gente botar o Minelis como uma torrefação na Europa, um ponto de torrefação na Europa para distribuir o café na Europa, exportado aqui, torrar lá. Eu não sei, é porque eu sou brasiliense, eu nasci em Brasília, que eu acho assim fantástico, eu acho que é um orgulho, assim, isso vai acontecer, eu acho que tem tudo para acontecer, e a gente vê um produto aqui, de Brasília, ganhando o mundo, assim, é fantástico, né? Esse é um plano, né? Mas eu não sei se vai acontecer. O sonho para ser realizado precisa ser sonhado, não é assim? Então pronto, já tá aí. A gente sonha com muita coisa. Nós estamos sonhando com isso também, que é internacionalizar o café, mas a gente quer nacionalizar também, ir para outros estados. Então tem muitos planos nisso, é porque precisa de muito mais mão do que a gente tem, a gente é muito criterioso com o café. Então assim, vamos fazer as coisas devagar, mas muito bem feitas, todas elas. Então, quando a gente quis montar a torrefação, era ter muito cuidado, maquinário de primeira qualidade, treinamento absurdo, até que a gente pudesse fazer um café de muita qualidade. Aí a gente começou a torrefação. A gente também queria a lojinha. Você teve na lojinha? A lojinha é muito bonitinha. Então comprei uma camiseta lá do café, comprei. Então a gente quer que a cafeteria seja muito, que as pessoas reconheçam assim, olha, aquele lugar lá tem tudo muito gostoso. Então essa é a primeira loja, a gente está num teste de produtos lá, teste de muita coisa nessa loja do Bosque. Tem sido uma experiência muito bacana. Quando estiver fechadinho, a gente vai começar a abrir. E essa expansão para dentro do Brasil, para fora do Brasil, também tem isso, né? A gente está estudando, fazendo uma prospecção. É algo que demora, mas só vai sair quando tiver exatamente como a gente gostaria que tivesse, né? Quando eu puder garantir exatamente a mesma qualidade que eu tenho aqui para qualquer lugar, aí a gente vai, né? Se eu tiver que torrar e demorar para chegar em outro estado, e aí ele não vai estar tão fresco, já não interessa mais, eu tenho que ter toda uma logística, distribuição disso. A gente está trabalhando lentamente, mas continuamos caminhando, graças a Deus, crescendo. Eu queria fazer uma brincadeira aqui com você, pode? Pode. Vamos fazer um bate-volta aqui. Você vai completar meio Marília Gabriela, assim. Eu quero que você complete, tá bom? Mas tem que ser rápido, não pode pensar muito, não. Eu não sou muito rápido, não. Eu vou pensar um pouquinho. Então tá, eu vou deixar. Vou abrir essa concessão pra você. Café. Café é vida. Café é vida. Café é família, café é acolhimento. Café não é uma bebida. Café é um elemento de conjunção que junta as pessoas para dividir um pouco da vida. Eu acho incrível essa possibilidade que o café abre, né? De você unir as pessoas. É para tudo, né? E o quanto ele está presente no seu trabalho, no seu lazer, em tudo. Em tudo. Né? O café está em tudo. Expresso ou coado? Eu hoje prefiro expresso. Eu acho que o café é muito engraçado. A pessoa, na média, quando você observa,
ela começa se apaixonando pelos coados, um coado bem feito, um café de qualidade, um café expresso, numa rádio ou numa própria prensa, é um outro elemento. Mas na hora que você fica assim, viciadão, o expresso é imbatível, né? O expresso é uma extração que mostra muito do café. Então, o café muito bom no expresso, ele é muito bom. É verdade. Então, eu sou uma pessoa que gosta de café, mas não sou aquele cara que bebe 800 cafés por dia. Então, eu ia te perguntar isso. Eu bebo muito café porque eu experimento muito quando a gente está fazendo coisa. Mas eu não bebo 800 cafés por dia. Eu bebo café todo dia, eu faço de manhã. Na minha casa tem um mundaréu de máquinas, eu tenho uma máquina de grupo, faço moído, aero meu leite, vaporizo meu leite lá em casa eu mesmo. E faço um monte de gracinha, perco o tempo fazendo isso de manhã. Mas em algum momento você começa a saborear o café com carinho e o expresso é imbatível. Então, eu passei muito tempo achando o expresso assim, esse café é muito forte pro meu gosto, pesado e tal. Mas hoje é de longe o café que eu gosto mais. Eu vou te confessar que eu também, eu amo expresso. Eu acho muito lindos os métodos, né? O ralho, a eu faço prensa, tudo, branco pra caramba. A italiana. Acho lindo, acho tudo muito lindo. A Aeropress, né? Ali é um momento ali muito legal. Mas o expresso, para mim, pro meu paladar, assim, é imbatível. E um expresso bem tirado é um negócio de outro mundo. É verdade. Né? Um café muito bom, um expresso bem tirado, nossa, espetacular. Então você vai começando a ficar chato, e expresso é chato, né? Expresso, quando você começa a entrar no detalhe do expresso, de moagem certa, tempo certo, taperação certa e tal, você passa... O problema de fazer expresso é que você faz 5 para acertar um perfeito. Até você arranjar a moagem, porque o café hoje é de um jeito, amanhã o tempo do clima muda, e você tem que mexer na moagem do café, a umidade está diferente. Mas na hora que você acerta, um expresso bem tirado é maravilhoso. Eu ia te perguntar o que você já respondeu, um dia normal quantos cafés, mas aproveitando... eu tomo, acho que num dia normal, eu devo tomar 5 cafés, 6 cafés. Eu tento... Mas são cafés que você faz para você? São cafés que eu faço. Vamos supor que você esteja trabalhando fora. Você toma aquele café que te oferecem? Não, né? Sabe que hoje a gente tem uma dificuldade, né? Esse é o problema, não é meu, é o problema do consumidor de café especial. O consumidor de café especial tem dificuldade de beber café na rua. Por quê? Porque o café é muito ruim. Você está com o seu paladar acostumado a uma bebida melhor, aí quase todo café tem gosto de queimado, cheio de queimado, ou é mal feito, ou é uma estação muito ruim, ou queimou. Aí você fica um pouco seletivo. E as pessoas sabem que eu produzo café, eu faço parte de uma família que produz café, e todo lugar que você chega, alguém lhe oferece café. Eu sou obrigado a dizer o seguinte: não, já tomei demais hoje. Porque... É por isso que hoje as pessoas levam seus cafés, né? Tem um moedor manual, a pessoa leva o café. Tem o drip coffee, aquele dripzinho. O drip não pegou muito no Brasil, mas no Japão é o grande... Porque é um café de bolso, né? A vantagem do drip é essa. Porque o drip é o cara que, assim, o cara vai sair para qualquer lugar, ele leva uma garrafa térmica com água quente, e um moedorzinho desse de mão, e lá na hora o cara pega, põe no drip lá, faz... Cara, é maravilhoso fazer isso, mas não pegou no Brasil, você não consegue achar muito para vender, e como não vende tanto, as pessoas acabam não investindo. Mas no Japão é o principal café, o modelo de café vendido é drip. Outra coisa, café em cápsula. Eu acho que eles têm um mérito muito grande, Você estava acostumado, o brasileiro médio estava acostumado a um café de muito pouca qualidade, um café muito ruim, e você entregou para as pessoas, né, a marca mais famosa aí, você entregou para as pessoas uma praticidade e um café bem melhor do que o cara tomava. Então, assim, você vai para casa, se você compara com o café do mercado que você tomava, você aperta um botãozinho lá e tira um expresso razoável, e aí você melhorou muito a sua qualidade de café. Mas digamos assim que esse é um passo, né? Obviamente o segundo passo que você dá é o café que você vai moer na hora em grão, um café especial. Por quê? Porque não tem jeito, né? Apesar de você ter uma tentativa honesta de empresas gastando muito dinheiro
para tentar prolongar a qualidade do café, mas as cápsulas são café moído. E ao moer o café, você expõe o café e você libera os componentes voláteis, né, do café, aquilo se perde muito rápido. Né? A ideia de você moer na hora o café é que você moeu o café, você expôs o café microparticulado ao oxigênio. Os compostos voláteis ali estão por ali. Eu fazendo ali na hora, eu levo aquilo para xícara. Então eu levo aqueles sabores e aromas para xícara. Se eu não fizer aquilo na hora ali, ele começa a oxidar o oxigênio. O café tem 3 inimigos, né? Umidade, luz do sol e oxigênio. Seja verde, seja torrado. Essas 3 coisas atrapalham o café. Quando você microparticula o café que você moeu, você expõe ele todo ao oxigênio. Então ele oxida muito rápido. As empresas têm um trabalho grande nisso. Então, assim, tem empresa que coloca um gás inerte para tentar consumir o oxigênio e aquilo aumentar a durabilidade daquele café torrado. Ajuda bastante, mas continua sendo moído, né? Você tem café, tem empresa que... Essa é uma cápsula muito cara. Você tem empresa que toda a parte de moagem para fazer cápsula é no vácuo, para não ter oxigênio. Então eles embalam tudo, moem, embalam e colocam na cápsula e fecha a cápsula no vácuo, sem oxigênio nenhum. Porque acha que o gás inerte não é tão eficiente e tal, e faz um café. Elas investem muito nisso, mas continua sendo um café moído. E assim, o café moído, ele é hoje uma coisa, amanhã ele é outra, depois de amanhã ele é outra, e daqui a 2 semanas ele é assim, uma pequena lembrança do que ele já foi. Exato. Eu lembrei que criaram uma cápsula que você podia moer o café, colocar o café dentro. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu fiz mestrado nos Estados Unidos. Ela perde muito ali não, né? Se for imediato, não consegui, né? Não, mas não consegui fazer funcionar e valer a pena não. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu fiz um mestrado nos Estados Unidos de 2013 a 2015. E aí lá não tinha como levar meu café para casa tal, e eu conseguia no máximo quando meus irmãos iam para lá e levar um cafezinho. E eu comprei uma cápsula dessa, era até uma cápsula suíça, cara pra caramba, que você destacha, coloca. Nunca consegui fazer ficar bom, eu desisti. Eu tenho essa cápsula até hoje lá em casa, mas assim, mesmo eu fazendo o meu próprio café e tal, não funciona, não adianta. A gente tem uma cultura de café para a gente poder realmente sentir, né, todo esse sensorial do café, de simplesmente estar com a boca, né, as papilas limpas ali e receber o café. Mas o café harmoniza com um monte de coisa, né? Para você, o café, uma harmonização assim gostosa, boa, que você curte, café com... Eu acho café a combinação perfeita de café e pão de queijo. Pão de queijo? Excelente. Eu também adoro. Eu acho que café e pão de queijo é um negócio assim... É o desenho do Brasil, né? São 2 coisas bem brasileiras, onde você for no mundo é bem brasileiro. E o pão de queijo, um pão de queijo bem feito, é espetacular, né? E é aquela coisa que dá... É o pão de queijo, não é o pão de quê? É o pão de queijo. O pão de queijo é maravilhoso. Então eu acho que pão de queijo combina bem com café. Quando tem docinho, muitos docinhos combinam também, né? Às vezes tem biscoitinho. A gente vende na loja lá uma empada de leite moça, que é uma receita da minha avó também, é uma combinação maravilhosa com café, que é uma empada doce, que é uma massa de biscoito com leite condensado. Isso é uma perdição. Eu vou lá provar. Com café ela é maravilhosa. Você já viajou muito, tanto para se especializar, com certeza para poder conhecer muitos lugares, né? E um lugar do mundo que você ainda quer tomar um bom café, que você ainda não tomou? Tem muito lugar no mundo que eu quero tomar um bom café. Tem muito. Eu não conheço tanto lugar assim, não. Eu andei um pouco mais nos Estados Unidos, porque eu passei um tempo maior lá, porque estudei e passei de motorhome lá. Mas eu queria ir na Itália ainda, tomar um bom café na Itália. Eu acho que a Itália é um lugar muito bonito, com história bacana, e é um lugar de café. Embora hoje em dia, cada vez mais, o café italiano é mais torrado do que eu gosto. Então, na média, todo café que vem da Itália eu acho torrado demais, não compraria. Eu estou mais para os países nórdicos, que torram menos do que a gente, do que para a Itália, que torra mais.
Então, eu queria tomar um café na Itália, mas eu queria experimentar um café muito bom na Noruega ou na Finlândia. Você sabe que eles são os grandes consumidores, né? São, é. O maior consumidor é os Estados Unidos, mas porque eles têm muita gente. Se é per capita, o primeiro lugar é Finlândia. Esses dias eu postei no Reels lá do Instagram falando sobre isso, né? Eles têm uma cultura lá de que o Sindicato dos Trabalhadores da Finlândia, eles permitem que o funcionário tenha as pausas para o café durante o dia. Imagina se isso aqui pega no Brasil. E aí, talvez também em razão do frio, né? A Finlândia tem um inverno muito rigoroso. Inverno não, é sempre muito... São poucos dias de verão lá, né? Então eu acho que o consumo é muito alto. Eles estão... A gente, quando fala em grande país consumidor, os Estados Unidos é o principal, nós somos o segundo. Mas quando você fala em per capita, nós somos o 17º. Uhum. Aí você tem Noruega, Finlândia, os países que estão lá em cima no frio são os que consomem muito mesmo. E eles consomem um café diferente da gente, bem menos torrado, né? Então é um chazinho. Eu acho que por isso que você acaba tomando muito, é aquele copo gigante para esquentar. Mas eu prefiro um café menos torrado do que mais. Então eu queria tomar na Itália, por conta da Itália ser a Itália, só de parar numa praça daquelas e tomar. E queria tomar um café na Finlândia, na Noruega, um lugar desses frios, só porque eu acho que vou gostar mais do café dali. Isso aí. Para finalizar essa bate-volta aqui, eu quero que você já falou muito da questão familiar, mas uma lembrança afetiva do café para você. Lembrança afetiva do café? O café está na família, na minha família desde sempre, né? Então, quando a gente vai na casa de vó e tal, a hora do café era a hora que parava tudo, né? Peraí, um café na minha terra, um café com cuscuz, um café com pão, um café de tarde, sempre teve. Então, assim, tem muitas memórias afetivas com café, muitas mesmo. As que já aconteceram e as que vão sendo criadas, vão né? sendo, porque tem muita coisa. A gente vive o café hoje, né? Todo santo dia eu estou fazendo alguma coisa relacionada a café. Ou eu vou embalar café, ou a gente vai torrar café, ou a gente vai fazer... Ou eu vou consertar a máquina de café que está com defeito. Deu um BO, você vai lá com você. Eu gosto, né? Eu gosto das coisas mecânicas de uma maneira geral, então eu presto manutenção da minha máquina, né? Então, assim, eu estou sempre mexendo com café, com a mão cheirando a café o tempo inteiro. Então, o café hoje faz parte do dia a dia de forma muito forte. Bacana. Gente, a gente vai encerrando por aqui. Cláudio, eu quero super te agradecer. A sua presença aqui foi muito bacana, muita informação, muita história. E tenho certeza, assim, que tanto as pessoas que estão começando a conhecer o Café Especial, quanto aquelas que já te conhecem, né? Que gostam de te ouvir, porque você traz muita experiência, muito ensinamento, vão também sentir assim um prazer imenso de ouvir a gente lá pelo Spotify e assistir a gente pelo YouTube. Eu convido vocês a seguirem a rede social do Minelis, @Café Minelis, a conhecerem a Cafeteria Minelis e a buscarem o passeio na Fazenda Minelis, que, como eu falei aqui, é sensacional. Não estou falando isso porque ele está aqui, não. Realmente é um passeio que vale muito a pena. E degustar os cafés. Então, lá na cafeteria, tanto lá na Fazenda, quanto na cafeteria, quanto em várias cafeterias aqui de Brasília. Quase 60 cafeterias da cidade usam o nosso café. Então, as pessoas podem encontrar os cafés do Café Minelis. Você quer falar mais alguma coisa? Eu vou deixar só aberto agradecer aqui. A oportunidade, foi um prazer imenso. Eu que agradeço. Estar aqui hoje, falar um pouco de café, que é uma coisa que a gente gosta muito, né? Se deixar, é diversão, né? Se deixar, eu falo até meia-noite aqui, sem parar. Né? Eu gosto demais disso mesmo e foi um prazer imenso poder falar mais um pouquinho. Faço novamente o convite para o pessoal. Se vocês quiserem tomar nosso café, podem entrar no nosso site, tem todos os lugares em Brasília que tem. Se vocês quiserem ir lá no Bosque, é um lugar maravilhoso, vale a pena demais. Vocês passam um dia, uma tarde, vale a pena muito conhecer a lojinha lá no Bosque, porque vale a pena conhecer o Bosque,
Vale a pena demais ir no nosso evento, a gente recebe com carinho mesmo, com prazer de receber as pessoas. E foi um prazer imenso, obrigado demais pela oportunidade. Nossa, eu que super agradeço. Pessoal, é isso aí. Obrigada por nos assistir, nos ouvir. E, como eu sempre falo, o café é a nossa melhor conexão. Até o próximo episódio.